que pode ter tido um erro, é o Carlos Miguel, corintiano, esqueci de falar do Carlos Miguel, é verdade. E aí, tá vindo mesmo, né? Desculpa, Arnaldo, só para falar, o Carlos Miguel, Palmeiras começou essa conversa no meio da semana passada, já chegou num acordo, tem acordo com o Nottingham e com o próprio Carlos Miguel, e vai oficializar aí nessa semana a contratação do goleiro. Eu acho que é uma boa contratação, um goleiro de 26 anos que saiu bem tecnicamente do Corinthians, né? Mal no aspecto de ambiente. Estava encostado lá no Nottingham e aí o time avisou que já não ia contar com ele. Eu acho que é uma boa preparação para o futuro, visando que o Lomba sai no final do ano. E aí o Palmeiras fica com o Everton, Carlos Miguel e mais algum goleiro da base, precisa ver quem vai ficar lá. Mas é uma boa preparação. O Palmeiras que insiste, né? Que é um bom sinal de planejamento. Já está fazendo isso agora com o Kelvin, já sabendo que o Marcos Rocha vai sair. Tinha feito isso com o Evangelista, sabendo que o Rios ia sair. Eu acho que é um bom sinal de planejamento da diretoria do Palmeiras. Gostei da contratação do Carlos Miguel. E aí, Arnaldo? Agora, se levar esse rapaz para jogar em Itaquera, será provocação. Não deixaremos ele entrar. Podia fazer a estreia. Palmeiras é quarta rodada, eu acho, do segundo turno. Podia ser a estreia lá em Itaquera, hein, Juca? O que você acha? Vai tomar um frango. Ele saiu mal do Corinthians. Já, em Corinthians, jogo do Corinthians. Mas fala aí, Arnaldo. Falando em ex-goleiros do Corinthians, o Cássio também deu uma declaração boa ontem, depois do Cruzeiro e Santos, para a gente ficar atento. Bom, podemos pegar pelo... Você falou tantas coisas envolvendo o Palmeiras, vamos pegar pelo Carlos Miguel, essa última situação do Danilo, do time que está sendo preparado para o futuro, e é assim que o Palmeiras investiu para 2025, né? Jogadores jovens, prioritariamente, com um projeto não só para 2025. E aí, tem uma coisa que não casa. A gente não sabe se o técnico, que está indicando, avalizando todos esses jogadores, vai ficar, né? Se ele tem mais 5 meses, 4 meses de Palmeiras, e tudo que ele vem falando e acontecendo indicam que ele não ficará, como o Danilo disse, né? A questão da família, a questão das filhas, o xingamento, a falta de paciência. Então o Palmeiras está se planejando para o futuro, e assim tem que ser, mas possivelmente não vai ser esse treinador que comandará esses jogadores que estão chegando em 2026. Até lá, até o final do ano, como disse o Danilo, e acho que essa é a situação, não é só Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras e Corinthians pesa muito, o Abel conseguir transformar a quantidade de ótimos jogadores que o Palmeiras contratou num bom time de futebol. Isso não aconteceu até agora. Não é um time desprezível, porque ele consegue, pelo histórico, pela consistência e regularidade, sempre pontuar de uma forma ou outra. Tanto que ele está na briga pela liderança do brasileiro sem jogar bem esse campeonato. Né? Ele não jogou bem esse campeonato até agora e está na briga pelo título. Na Libertadores, acho que ele jogou bem, né? O jeito de Libertadores, a fase de grupos, é o que tem a melhor campanha, vai entrar com as vantagens a partir aí do meio de semana para a Libertadores. Na Copa do Brasil, ele caiu para um rival que jogou melhor que ele. E aí, vamos lá, vamos agora ao segundo aspecto, o aspecto emocional, o atentado e tudo mais. Ou o atentado e a repercussão, como ele diz na entrevista, em relação às outras eliminações, como o São Paulo para o Atlético do Paraná. O Abel, ele pode ser irônico quanto ele quiser, mas ele não consegue, ou ele ignora de forma estratégica sempre o contexto nas declarações dele, né? Por que o Palmeiras é mais cobrado que o São Paulo hoje? Na opinião de vocês? Porque tem mais condições. 500 milhões a mais. Porque tem mais condições, né? De ser um time protagonista, de vencer seus adversários, de jogar bem com... É aquilo. O São Paulo tem investimento zero em jogador e o Palmeiras tem investimento não sei lá quanto. Qual a caixa agora, Danilo? Eu não sei. Tá quase em 600 já. Quase em 600. Então, 600 milhões de reais contra zero em direito federativo, acho que implicam uma expectativa ao menos maior, né? Então, existe a expectativa em relação ao Palmeiras, como em relação ao Flamengo, como em relação ao Botafogo, aos principais, e depois a gente vai falar do Santos, que sai bem por fora dessa discussão de quem investe, a gente espera bastante. Existe a maior expectativa em relação a quem investe mais, e o Palmeiras está aquém, né? E aí eu acho que o que tem machucado ele é a falta de colo da torcida do Palmeiras, de compreensão da torcida do Palmeiras, como a torcida do São Paulo tem demonstrado há uma década, por exemplo.
Isso machuca mais o Abel. O Juca falou sobre isso. Tá, não sei o quê. Teve sequela a eliminação do São Paulo. O goleiro não voltou pro São Paulo, foi embora para Caxias do Sul. Certo? Imediatamente. Agora, a torcida do São Paulo foi lá, 40 mil pessoas, incentivar o time contra o Vitória. Não para jogar pela liderança como está o Palmeiras, para jogar pelo limbo da tabela. Né? Existe uma compreensão, uma conexão maior da torcida do São Paulo com o time dele hoje e do Corinthians também, do que o Palmeiras. E isso talvez choque o Abel. Né? Nesse mundo das rivalidades paulistanas. Talvez ele imaginasse que por tudo que... Ele sempre cita isso, né, Danilo? Sim. Por tudo que ele fez pelo Palmeiras até hoje, ele fosse tratado com uma... E é bom lembrar que a torcida aplaudiu o Palmeiras quando caiu pro Flamengo e pro Botafogo. Vamos lembrar, né? Não é que é sempre assim. Eu acho que nesse ano, o Palmeiras, ou do ano passado para cá, é um acúmulo de coisas, o Palmeiras está devendo e o Abel também, como treinador de futebol. E aí, em relação à questão da arbitragem, que ele também sempre cita para lá ou para cá, acho que aconteceu uma semana depois e tal, a arbitragem brasileira é a mesma desde que esse maldito VAR veio ao país, né, como diria o Trajano. A arbitragem brasileira já trocou o comando 3 vezes, ela é inimiga do gol, então ela fica procurando coisas para anular gol, e ela é amiga do pênalti. Essa é a arbitragem brasileira com o VAR, desde que o VAR chegou. E mais, os caras que comandam o VAR, e são vários, tem um comandante do VAR e vários, são covardes, porque eles não aparecem. Você mal sabe o nome do cara. Então, agora, segunda de manhã, nesse frio aqui, se o cara estiver em São Paulo, ele está tomando um cafezinho tranquilamente dele na padaria. O árbitro não. O árbitro está com a cara dele ali. Ele está no estádio, está com um monte de gente falando no ouvido. Então, quando o VAR intervém numa situação para dar um pênalti, ele precisaria ter muita convicção. E hoje que a gente fala... Depois a gente vai falar do lance do Cruzeiro e do Santos. Wilton Pereira Sampaio. Sim, alguém ouviu que o VAR, o fulano, porque é fulano, não passa nenhum nome dele. O fulano falou para o Wilton Pereira Sampaio ir ao VAR, ou no jogo do Morumbi, pro péssimo Bruno Arleu ter ido até o VAR. O VAR brasileiro é covarde. Não tem cara. Covarde. O Rodrigo Sintra. O Rodrigo Sintra, que é o comandante da arbitragem, é covarde, não aparece. Eu, quando tento fazer... Para mim, a minha missão jornalística é mostrar a cara do Rodrigo Sintra todos os dias e mostrar a cara do VAR e o nome do VAR. Porque eles interferem no jogo e no dia seguinte está tudo bem. Né? Eles não têm essa pressão que o árbitro tem, que o técnico tem, que o time tem. É muito cômodo. É uma indústria... Né? E é uma indústria falida, não em termos financeiros, falida em termos morais e de repertório. Não tem tanto cara preparado para operar VAR ou para dar palpite. E é um monte de palpiteiro no jogo, cara. Então, se você no Brasil nunca teve aquela coisa, mínima intervenção, nunca teve, que a decisão do árbitro em campo seja respeitada e o VAR consiga melhorar na coisa técnica, na linha, né? na bola entrou ou não, porque dar mais interpretação ao jogo é tudo que a gente não precisa. E os caras do VAR são os caras mais folgados e covardes que existem.